Como é possível que hajam meninos como Chaves e muitos outros que não têm absolutamente nada para comer? Bem, é verdade. Esse é um grande problema. As pessoas deveriam pensar nisso. É incrível que não haja qualquer sensibilidade. Mas o que é que o senhor queria, professor? Ninguém se importa com os problemas dos outros. Mas é preciso perceber que Claro, professor. Por isso há tanta fome no é uma mundo. lástima. Mas é o É quê, preciso né? amor. De compaixão Sim, para ajudar o... pois é. Nem fala. A fome é uma coisa muito séria. E se ninguém ajudar? E aí pessoal do YouTube, beleza? Eu tô de volta, trouxe aqui galera mais um vídeo. E eu não sei porque eu tô fazendo novamente que a apresentação antiga, eu realmente não sei, do nada isso começou a virar uma coisa, sei lá, eu só faço e eu me percebo, mano. Mas enfim, e bom, antes de qualquer coisa, tá, eu só queria desejar pra vocês aí um Feliz Natal, porque sim, esse vídeo aqui ele vai sair imediatamente no Natal. Eu estou gravando ele na véspera, mas eu vou lançar amanhã, e como eu vou lançar amanhã e amanhã vai ser Natal, então né, já aqui né, de antemão, eu já quero desejar pra vocês um Feliz Natal, espero que vocês fiquem bem e é isso aí, mano. Saúde pra todos vocês, pra toda a família de vocês. E é isso aí, mano. Estamos finalizando esse ano. E esse aqui também vai ser o último vídeo desse ano. Sim, exatamente. Vamos fechar esse ano com um vídeo de Dragon Ball. Olha essa coisa maravilhosa, mano. Eu confesso que eu realmente não esperava terminar o ano desse jeito. Mas aqui realmente, sei lá, eu queria finalizar o ano de uma maneira legal. E, né, eu vou ter percebido, né, que vocês gostam, né, de Dragon Ball e tudo mais, né. Vocês gostam que eu faça vídeo de Dragon Ball. Então, né, por que não, né, finalizar o ano com Dragon Ball, né. Então esse vai ser o último vídeo desse ano. E, cara, é até engraçado, né, mano? Realmente eu nunca imaginei que eu ia terminar esse ano com um vídeo de Dragon Ball, ainda mais esse vídeo aqui específico. Bom, mas enfim, pra quem não sabe, tá? Eu participei de uma live lá no canal do Simulação Z. Eu também cheguei a fazer uma live, só que ela durou por um pouco tempo, porque, né, teve problema de internet e tal, enfim, esse tipo de coisa, mano. E por causa disso, o resto do debate, né, que eu fiz lá com o Simulação Z, a gente acabou fazendo tal, a gente ficou discutindo lá sobre a questão do Goku maduro e tal, enfim, essa coisa aí que vocês já sabem. E bom, pra quem viu, né, sabe que eu respondi, né, alguns pontos, né, que o Simulação Z levantou sobre isso, e o Mangalástico também. Pra quem não sabe, tá, o Mangalástico ele também estava nessa live, e era basicamente ele, o Simulação Z contra eu. Pois é, basicamente 2 contra 1, né? Pois é, uma luta muito justa, né? Mas enfim, então eram eles dois, né? Ficando desse lado, né? De que o Goku de fato é maduro, e eu, né? Tentando colocar os contrapontos de que não, e que isso tudo é uma narrativa e tal. Enfim, basicamente tudo que eu falei, né? Tudo que eu falei lá nos meus outros vídeos. E bom, eu cheguei a responder os pontos do Simulação Z, porém faltou os pontos do Mangalástico, que eu não cheguei a responder, porque quando ele tava falando e tal, eu não tava nem ouvindo, eu tava testando lá uma coisinha lá que eu tava em live, e aí, né, quando foi a minha vez, né, eu tive que responder os pontos do Simulação Z, porque o Simulação Z começou a falar, aí depois do Simulação Z ele passou a palavra pro Mangalástico, aí o Mangalástico deu os pontos dele, e aí eu tive que falar dos pontos do Simulação Z. E aí meio que não deu tempo, né, de finalizar e tal. Então, né, por causa disso, eu acabei não conseguindo responder os pontos do Mangalático. Por causa disso, né, porque não teve muito tempo e tal. E também porque teve os pontos do Simulação Z e era muita coisa e tal. Então, por causa disso, eu acabei deixando o Mangalático sem uma resposta. Então, né, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra meio que dar a resposta que eu não pude dar, né. Até porque, né, eu acho que vai ser melhor porque, né, caso, né, a gente faça uma outra live e tal, discutindo sobre isso, pelo menos, né, esse ponto aqui específico já vai estar respondido e a gente não vai precisar se repetir, né. Tanto eu, tanto, né, o Mangalástico, né, isso, né, se a gente, né, voltar, né, a fazer esse tipo de live. Mas, enfim, se você ainda não viu essa live, tá, eu recomendo que você veja, ela tá lá no canal do Simulação Z, mas também tem um pedaço dela aqui no canal, tá, que eu também fiz live, só que ela não é tão grande assim como a do Simulação Z. Então, quem realmente quiser entender melhor, muito bem essa live, eu recomendo que veja um pouco da minha live e o resto, né, vocês terminem de ver lá no canal do Simulação Z. E é isso aí, mano. Eu espero que vocês gostem. Eu deixar aqui exatamente um ponto onde o Mangalástico começa a colocar aqui os pontos dele e tal. Então é isso aí, né? Vamos lá, vamos responder então os pontos dele. E é isso aí, mano. Vamos finalizar o Natal desse jeito, mano. Então vamos lá. A qualidade vai ficar assim mesmo, né? Porque meio que tanto faz, né? O importante realmente é vocês me ouvirem falar. E é isso aí, né? Vamos lá. Acredito que o FJ vai querer falar daqui a pouco, mas assim que o Mangalático terminar, a UFJ pode dar a contribuição dele, beleza? Começa aí, Mangalático. Bom,
O lance é que, tipo, o que mais falando do Dragon Ball Super é o comportamento do Goku, como a mesma simulação falou, né? Que as coisas que aconteceram no Z, no Super já acontece muito. Por exemplo, como ele citou, o Goku preocupado no despertar do Majin Buu. Coisa parecida que poderia ter acontecido no Super, porque mesmo se o Goku ficasse muito curioso, como seria a força do Bills e tal, ele pensaria, pô, é uma destruição, vou querer brincar. Mesmo que tenha curiosidade para saber a força dele, vou conseguir o seu Kaiô e... Mano, cara, isso aqui são coisas totalmente diferentes, mano. Tipo, na questão do Goku tá preocupado com o despertar do Majin Buu, era meio que muito óbvio, porque, mano, ele tava morto. Então, tipo, ele não ia durar muito tempo na Terra. E como ele não ia ficar muito tempo na Terra, então é óbvio que ele ia ficar preocupado caso aparecesse um inimigo poderoso. Porque primeiro que ele não poderia lutar muito com esse inimigo poderoso, porque ele tava morto, né? Então ele não ia durar muito tempo. O máximo que ele ia fazer é ter uma ou outra lá lutar com ele e tal, mas de modo geral ele não poderia enfrentar esse inimigo poderoso como ele enfrentou o Cell, os Saiyajins e os outros lá adversários. Então era óbvio que o Goku, né, ele queria, né, evitar uma ameaça na Terra, porque se viesse uma ameaça na Terra, ele não poderia estar lá para poder ajudar. E o Goku se preocupa com os amigos dele. Então, sabe, isso é meio que lógica básica. Novamente, é só você pegar todo o contexto. O contexto quanto o Bills era um contexto específico, e o contexto quanto o Majin Buu era um outro contexto. Então, de novo, são contextos diferentes, são momentos diferentes, são situações diferentes, é um monte de coisa diferente, mas eles acabam pegando como se fosse o mesmo momento. Como tipo, o Goku ele queria evitar que o Majin Buu despertasse, e eu queria que ele tivesse esse mesmo momento lá na saga do Bills, que ele pensasse que, pô, pera, mas eu não posso evitar o Bills, porque ele é o deus da destruição e tal. Só que, cara, de novo, isso não faz o menor sentido, porque o Goku ele já teve outros momentos em que ele mostrou que ele não se preocupa com isso. No próprio Dragon Ball Z, por exemplo, ele não mostra essa preocupação na questão dos androides, sendo que a Bulma, ela literalmente falou que, não é melhor a gente ir lá e impedir o Geron de construir esses androides? A própria Bulma deu essa ideia. E o Goku foi lá e, não, deixa ele fazer os androides porque eu quero ter o poder deles, eu quero lutar contra eles. Aí depois, e eu não vou nem falar da situação lá dos grupos Potara quando o Goku quebra, só porque ele quer ter uma luta justa com o Kid Buu, e eu também não vou nem citar o fato lá dele ter dado a semente dos deuses pro céu. Então, de novo, é uma situação totalmente diferente, é um contexto totalmente diferente, e pra mim não faz sentido nenhum você querer comparar essas duas cenas, porque novamente são contextos totalmente diferentes. Agora, na questão do Bills, já começa de que, mas o senhor que eu havia falado que ele era muito forte e tal, o Goku nunca ligou pra isso. O Goku nunca se importou de que, mas ele é muito poderoso e tal. O Goku não liga pra isso. Então ele não liga. Na verdade, pro Goku, quanto mais forte, melhor. Ele vai pensar que, nossa, ele é muito forte do céu, então ele representa uma grande ameaça. Não, ele não vai pensar nisso. Ele vai pensar, caraca, nossa, ele é muito poderoso. Ai, caralho, isso aí, mano, eu vou lutar contra um inimigo muito poderoso. Assim como foi contra o Freeza. O Freeza, o seu cara deixou claro que, o Goku, o Freeza é um cara muito perigoso, é um cara muito poderoso. Não vai lá, não tente enfrentar ele, tá? Não tente, porque é um cara muito poderoso. E aí o Goku, em vez de ficar preocupado, né, por ficar tipo, caraca, nossa, os meus amigos estão enfrentando um inimigo muito poderoso lá em Namek e tal. Não, ele só pensou que, caraca, nossa, é muito poderoso, nossa, mano, cara, tão ansioso pra lutar contra ele. Então, de novo, são momentos diferentes, são situações diferentes. A questão do Majin Buu era um momento totalmente diferente de vários outros momentos. Então você não pode pegar a situação do Majin Buu e querer comparar com as outras situações como se fosse o mesmo contexto, o mesmo momento e tal, sendo que não era. O Goku estava morto, ele não tinha muito tempo na Terra, então era óbvio que nesse contexto ele não ia querer que o Majin Buu despertasse, porque se o Majin Buu despertasse, ele não ia conseguir aproveitar tanto assim a luta contra ele, e também de quebra, os amigos dele iriam ter sérias preocupações, porque ia ter um inimigo muito poderoso na Terra, e o Goku não poderia estar lá para ajudar. Então, novamente, é questão de lógica básica. É só você pegar todo momento, todo contexto e parar de colocar o momento como se fosse um momento isolado e colocar tudo isso como se fosse a personalidade do Goku, sendo que não é. O Goku ele toma situações dependendo da situação específica. Tem situações que ele vai escolher coisa X e tem outras situações específicas que ele vai escolher o ponto Y. A questão do Bills e o Majin Buu são momentos totalmente diferentes. O Goku não vai pensar na preocupação com o Bills na mesma maneira que ele pensou contra o Majin Buu, porque são situações diferentes. Sabe? É muito lógico, é muito fácil isso. Mas só aprofundando mais um pouquinho, nessa questão do Bills. Aliás, eu tô ligado que se nós vamos ver, eles usam esse mesmo argumento. E se eu não me engano, eu já até cheguei a refutar isso lá naquele vídeo lá, né? Que eu faço uma resposta pra ele. Mas só pra né, a gente não perder aqui, né, a linha do argumento. Novamente, na questão do Bills, o seu Kaiô havia avisado lá que ele era muito poderoso e tal. Só que, de novo, o Goku não se preocupa com isso. Além do mais, o Goku ele tinha feito tudo que o seu Kaiô tinha falado. O seu Kaiô mandou o Goku ficar escondido, o Goku ficou escondido. O problema é que o próprio Bills percebeu que o Goku estava escondido e chamou o Goku. Aí o Goku chegou lá, se apresentou e tal.
E aí ele falou, ó, muito prazer de conhecer e tal. Ele respondeu, tirou as dúvidas do Bills e tudo mais. E outra coisa também, é que o pessoal ele fala como se o Goku tivesse ido na direção do Bills e já queresse logo tacar um socão nele e tal, sem se preocupar com as consequências e tudo mais. Só que, cara, o Goku, ele pediu permissão. Ele foi lá e, ei, seu Bills, eu ouvi dizer que o senhor é muito forte. Será que tem como o senhor me mostrar o seu poder? Então, tipo, mano, o Goku ele foi muito educado com o Bills. Ele só chegou lá e, seu Bills, eu posso ver o seu poder, por favor? É que eu ouvi dizer que o senhor é muito forte e tal, e eu queria saber. Você pode me mostrar aí como é que é esse poder e tal? Ele não fez algo pra irritar o Bills, ele não fez algo que, nossa, Deus do céu, vai colocar o destino do universo dele em risco. Não, ele só pediu pra ver o poder do cara. É só isso. Agora até perguntar se o cara poderia mostrar o poder dele era uma coisa muito preocupante. Tipo, nossa, não posso perguntar nem o nível de poder dele. Sendo que, detalhe, o Bills ele não era vilão. O Bills é um anti-herói. E aí já é bem diferente também da situação do Majin Buu. Porque o Majin Buu foi dito que ele era pura maldade. O Sr. Kaiô, em momento algum, falou que o Bills era pura maldade. Ele só falou que ele era um deus da destruição e ele era muito poderoso. Somente isso. De resto, não tinha mais nada do que o Goku se preocupar. O Bills ele não é de fato malvado. Se o Bills fosse uma pessoa malvada, aí beleza. Aí nessa narrativa até que poderia fazer um pouco mais de sentido. Mas também tem isso. O Bills ele não era malvado. Mas, tipo, desde o começo, o Goku já sabia que era puro mal. O Bills, ele não era puro mal. Por isso, novamente, que eu falo, que a gente tem que pegar todo o contexto, toda a situação. Não dá pra pegar somente ela assim isolada e querer comparar como se fosse a mesma coisa, sendo que elas não são. Então, além de tudo isso, o Goku ainda pede permissão na maior educação. E aí depois, né, quando ele fala que ele quer lutar, ele novamente fala que, seu Bills, beleza, a gente vai aqui lutar, só que não é pra ficar zangado depois e querer destruir o planeta. E aí o Bills fala, tudo bem, Goku, você tem a minha palavra que se na nossa luta, se eu acabar me irritando, eu não vou destruir o planeta. Eu prometo que você tem a minha palavra. Ou seja, foi uma luta totalmente justa. Foi uma luta que já estava preparada e que o Goku já sabia que não ia acontecer absolutamente nada, porque ele se precaveu que não ia acontecer nada. Porque ele mesmo vai lá e diz pro Bills que se acontecer alguma coisa durante a luta, não é para ele ficar bravo e querer destruir o planeta. Tá lá, a própria cena fala isso. O Goku não chega simplesmente do nada ele não chega simplesmente do nada e fala, ei, meu Bills, vamos lutar, porque esse menino é muito forte e tal, vamos lutar e tal, eu quero ver aqui seu poder, vamos lá, e isso e tal. Não, ele chega lá, ele fala com a maior educação e ele pede para eles poderem lutar e ele ainda se precaver, dizendo que, se acontecer alguma coisa e o senhor possa acabar ficando bravo, não é para depois ir destruir o planeta, hein? E o próprio Bills fala, tem a minha palavra, eu prometo que eu não vou destruir a Terra, independentemente do que acontecer na nossa luta. Ou seja, era uma luta totalmente saudável, era uma luta que não tinha como nada de dar errado acontecer, porque era uma luta simplesmente onde o Goku só queria ver o poder do Bills. E esse pessoal ele fala como se, tipo, como se o Goku só chegasse lá e já queria se meter um soco no Bills. Não foi assim que aconteceu. O Goku, ele se precaveu. Então, novamente, são situações diferentes, são momentos diferentes, são contextos diferentes. Bom, mas assim, aqui eu acabei me prolongando, eu acho que mais do que deveria, mas enfim. Os caras, coisa que ele teria feito, né, provavelmente ele teria dito no Dragon Ball Z, né, na saga do Buu. Ele teria dito de acordo com o contexto, porque isso aqui é a questão de contexto, não é questão de personalidade. O Bills era uma pessoa, era uma situação, o Goku estava em um contexto específico, mas era uma outra situação, era um outro contexto, e isso não tem nada a ver com o decisão de Goku, isso tem a ver com a situação específica, e não com o personagem. Só que não. Eu vou lá porque eu vou acreditar. Então tem muitos detalhes desse tipo que me incomodam no Dragon Ball Super em relação ao comportamento do Goku. Porque não parecia um cara adulto, tá ligado? Parecia um molecão, crianção. Mas o Goku ele nunca foi desse tipo, mano. O Goku ele só tem uma personalidade de adulto de fato, quando realmente é preciso ter. Quando não é preciso ter, né? Quando ele tá numa situação normal, no dia a dia e tal, ele realmente age igual moleque, mano. É totalmente normal, velho. Totalmente normal. Tanto que os filhos do Dragon Ball Z é o que mais mostra isso, né? Já que nos filhos o Goku passa muita coisa que, pelo amor de Deus, né, mano? Assim. Viciado em luta. Porque assim, como é que eu tive a discussão com a Jota usou o argumento, o Goku tinha momentos engraçadinhos no Z e tal, piadinha. Só que não é momento engraçado, é momento idiota, momento imbecil mesmo. Vocês que resumem esse momento aí, é só um momento engraçadinho e tal. Não é um momento engraçadinho, é um momento idiota. O problema é que quando é no Super, vocês falam que é um momento idiota. Aí quando é no Z, mesmo que seja uma coisa idiota, vocês falam que, não, mas é só um momento de comédia, só um momento engraçadinho e tal. E aí que tá, mano. Então, tipo, aí você decide, né? Tipo, quando é no Z, aí é um momento engraçadinho. Só que quando é no Super, não, aí é um momento idiota porque o Goku é idiota. Ué, como assim? Por que no Super também não pode ser só um momento engraçadinho? Já que tanto Dragon Ball Z e o Dragon Ball Super são anime de comédia. Sabe? Não faz sentido.
tom do Dragon Ball Z era totalmente diferente do tom do Dragon Ball Super. No Dragon Ball Z, o Goku só aparecia em alguns momentos um cara meio atrapalhado. Enquanto no Super... Tá vendo, mano? Tá vendo como eles tentam passar pano, sabe? Usando as coisas que, não, mas eles foram um pouquinho atrapalhados. Não, eles foram um pouquinho inocentes. Não, eles foram isso, eles foram aquilo. Tipo, eles evitam ao máximo dizer que ele é um idiota. Porque, não, é só um Super que ele é idiota. As coisas que ele faz no Super são coisas idiota. Agora o que ele faz no Z, não. O que ele faz no Z, não, é só atrapalhado e tal. Só são momentos e tal. Não faz sentido nenhuma. E não faz sentido, porque tem coisas que eles acusam o Goku de fazer no Super, sendo que no Z ele também faz. Só que quando ele faz no Z, eles falam que não, é só inocência, não é só isso, não é só aquilo. Aí quando é no Super, mesmo que seja a mesma coisa, tipo, é a mesma ação. Ele faz a mesma coisa, só que no Super não. No Super aí é idiota. Agora no V não. No V é porque ele é inocente, é porque ele é atrapalhão. Sabe, tipo... Mano, é como se o Goku do Z, ele pudesse fazer qualquer tipo de coisa que ele sempre vão tentar justificar. Agora no Super não. No Super não pode fazer nada. Você não pode fazer nada bobinho, que aí não. Que aí já é idiota, já é infantil, já é isso, já é aquilo. Sabe, tipo... Mano, eles não são justos. Eles não são justos com as obras. Pelo menos, na minha visão, eles não estão sendo justos aqui. Assim. Parece que realmente o Goku é um bobão, tá ligado? Ele é um bobão. Ele sempre foi um bobão. Por exemplo, o Goku invadiu a porta com uma mulher casada. O Goku do Z... Ele não invadiu o Pato da... Ele não invadiu... Peraí. Ele não invadiu por querer o Pato da Buma. Aqui, novamente, ele tá tirando totalmente o contexto da cena. Já começa um momento de comédia, né? Então já começa por aí. Segundo, que isso sim, eu posso dizer que é um momento totalmente de inocência do Goku. Porque o Goku não queria ir lá. Ele tava com problemas, porque ele tava com um problema no Ki dele, pelo fato de ele ter usado o Kaioken lá no torneio e tal. E por ele ter usado o Kaioken, o Ki dele acabou ficando um pouco descontrolado. E aí ele tava tentando, se não me engano, eu acho que era se teleportar lá pra casa do Mestre Kami. Só que como ele tava com um problema no seu teletransporte, né, quando Kaioken e tal, ele não tava conseguindo controlar direito o seu Ki, ele acaba se teleportando sem querer pro quarto da Buma. Mas ele não queria estar lá. Ele foi lá sem querer. Ele não queria. Faz parte do contexto da cena. No contexto da cena, o Goku estava com o Ki dele totalmente descontrolado. Ele estava tentando usar o teleporte, mas ele acaba indo pro quarto da Buma. Aqui ele tá falando como se o Goku quisesse ir pro quarto da Buma e tal. Mas não queria. Ele parou lá totalmente sem querer. Tanto que na própria cena, o Goku fala que, ô Buma, você realmente acha que eu ia querer vir aqui para poder ver os seus negócios caídos? E, tipo, o próprio Goku fala que ele não queria estar lá. E aqui ele tá falando como se foi uma escolha dele ir pra lá e tal. Não foi. Era só um momento onde o Goku estava se teleportando. Tanto que ele não vai só pro quarto da Buma. Ele vai pra vários outros momentos. Eu não lembro muito bem pra onde especificamente ele vai. Só que durante essa cena aí, ele vai pra vários lugares diferentes. Justamente porque ele não tem o controle do Ki. Ele não tem o teletransporte dele tá completamente maluco. Ele não consegue controlar direito. E essa é a graça da cena. Eles usam isso pra poder fazer piada. Então, sabe, é aquilo que eu falo. Isso sim é um momento de piada. Isso é um momento que não tem nada a ver com idiotice, que não tem nada a ver com a personalidade do Goku. Um momento totalmente de comédia, onde eles pegaram e se aproveitaram do fato do Goku estar com o Ki dele descontrolado e fizeram com que ele acidentalmente acabasse indo pro colo da Buma e fizeram uma piada em cima disso. Isso sim é um momento de comédia, é engraçado e tudo mais. Isso sim, não é um momento de idiotice ou que tem a ver com a personalidade do Goku. Não tem nada a ver, mano. Ele não faria esse tipo de coisa. Por exemplo, o lance também do Goku no meio... Aliás, ó, olha só que coisa aqui é engraçada, ó, olha só. Ele é um bobão, tá ligado? Tipo, por exemplo, o Goku invadiu a quarta da Buma, uma mulher casada. O Goku invadiu o quarto da Buma, uma mulher casada. O Goku no Dragon Ball Z ofereceu uma foto da Buma pra um velho cadê tarado. Do lado do marido. Tanto que o próprio Vegeta ainda fala que aquela como assim você está oferecendo a minha mulher pra esse cara. Então, tipo, como assim? O Mangalashi, como é que você chama essa atitude do Goku no Dragon Ball Z? Porque se pra você é um problema ele invadir um quarto de uma mulher casada, então o que é ele oferecer uma foto de uma mulher casada pra um velho tarado? Explica aí qual é a lógica disso. Porque, eu não sei não, tá? Mas eu acho que no Z é muito pior. Porque no Z tem todo o contexto que ele já sabia que ele estava fazendo aquilo. E ele queria fazer aquilo para poder tirar vantagem. Então, não sei não, né? É diferente do Dragon Ball Super, né? Que ele fez sem querer e tal. No Dragon Ball Z ele fez porque ele queria. Então é aquilo, né? 2 pesos, 2 medidas, né? Então, né? Se a gente for pegar esse argumento aí, né? É um pouco mais, né? É um pouco mais ruim pro seu lado, né? Mas... O Goku do Z não faz esse tipo de coisa. Por exemplo. É verdade, ele realmente não faria esse tipo de coisa.
Porque o Goku do Super, ele fez isso sem querer. Já o Goku do Z, ele ofereceu a foto querendo fazer isso. Essa é a diferença. Então realmente, tem uma grande diferença aí, né? O Goku do Super, ele nunca chegou a fazer nada perto do que o Goku do CB, o Goku do Z fez nesse sentido. Impressionante. E outro detalhe também. Ele não fez isso só com a Bulma, ele também fez isso com a Videl. Ou seja, uma menina que ele mal conhecia direito, ele achava que era a namorada do filho, e ele também foi lá e tava querendo oferecer ela para aquele caiu. Mano, nossa, mano, a minha dicção tá como, né, mano? Pra aquele caiu parado. Pronto, isso que eu falar. Cara, mano, a minha dicção tá como, hein, mano? Tá maravilhosa, né, mano? Pois é, né? Vai terminar o ano e a minha dicção continua igual como era em 2022, né? Impressionante. O lance também do Goku no meio do Torneio do Poder, sendo que o Torneio do Poder era uma decisão para cada universo que sobreviver, né? Só ia sobreviver um. O Goku ensinar a técnica pra Cauliflo. O Goku não ia fazer isso, tá ligado? Tipo. Sim, ele iria fazer porque ela tava querendo evoluir, ela tava querendo ficar mais forte, então óbvio que o Goku, né? Óbvio que o Goku iria ajudar, até porque ela também era uma Saiyajin, e também porque o Goku, ele tava se vendo na Caulifla, porque a Caulifla, ela também tava querendo ficar mais forte, assim como ele. Mas o universo tava em perigo, ninguém poderia se ajudar e tudo mais. Mano, o Vegeta salvou o Kiabi. O Kiabi tava prestes a cair do torneio, que seria uma vantagem pro universo 7, né? Porque, né, é menos concorrente, mas o Vegeta foi lá e salvou o Kiabi. Ele salvou o Kiabi e tal, e eu não vi ninguém falando disso. Eu não vi ninguém falando que, pô, mas como é que o Vegeta ajudou e tal? Ele, pô, é uma luta pela sobrevivência, não pode ajudar o outro time e tal. E ele ajudou. Não só isso, teve vários outros momentos onde o universo 7 também se aliou com outros universos para poder derrubar outros universos e poder ajudar. Então, tipo, por mais que eles fossem rivais naquele momento, tinha momentos em que um acabava ajudando o outro. Então tipo, apesar de ser todos os universos se batalhando e tudo mais, alguns universos em específicos tinham alvos em específicos. E por isso que de vez em quando eles acabavam se ajudando. Do mesmo jeito que o Goku ajudou o Rito contra o universo 11. O Goku se aliou ao Rito. E eles foram lá e lutaram juntos. E depois que acabou a batalha, em vez de o Goku enfrentar o Rito para poder acabar com ele, não, eles só foram lá, o Rito foi para um canto e o Goku ele foi para outro canto. Porque essa é a moral. Querendo ou não, por mais que fosse uma batalha entre a sobrevivência do universo, ainda assim, ainda tinha a personalidade dos personagens. O Goku, ele não tem essa personalidade. Essa questão, o Goku ele não liga pra isso, tá? Mas isso aqui também é um argumento que o Simulação Z usou, e que eu também já respondi, então eu também não vou me aprofundar tanto assim. Mesmo que ele tivesse naquele contexto, ele não tentaria fazer isso. Porque o universo é ouro. Posso brincar? Sim, ele faria do mesmo jeito que o Vegeta salvou o Kiabi, porque naquele contexto ele tinha feito uma promessa pra ele e ele tinha que cumprir. Então sim, baseado no contexto, sim, eles fariam. Eles fariam porque naquele contexto eles não estavam nem aí pra isso. Eu acho que o único arco assim, que eu gosto genuinamente de Dragon Ball Super é o arco do Goku Black, porque é o único arco de fato do Goku, ele é o Goku dos Reis. Tirando a que foi uma cena do beijo lá. De fato, realmente a saga do Black é muito boa, não por esse motivo que ele citou, até porque isso aí é uma mentira, mas realmente a saga do Black realmente é muito boa. O que o Trunks tá fazendo? Você beijou ela? Aí a gente perguntar, você não sabe o que é isso? Você nunca beijou esse povo? Tira essa cena aí. O Goku não fala isso. Ele não fala que o Trunks beijou ela. No mangá, ele até fala, né? No mangá ele é muito mais direto, né? Ele vai lá e ele fala que nossa, Trunks, você beijou ela e tal. Só que no anime, o Goku não fala isso. O Goku, em momento algum no anime, ele fala beijo. Ele fala, nossa, Trunks, como é que você pôde encostar a sua boca na dela assim? Assim. Bom, eu poderia ficar meia hora aqui explicando, mas eu não vou, porque novamente também já tem um vídeo aqui explicando. E se você quiser saber, tá, o vídeo é esse daí que tá passando na tela. E eu também vou deixar aí 1 minuto, tá, do vídeo onde eu explico isso, tá? Então, tá, quem quiser saber é só ir lá e tá, porque eu não vou ficar perdendo tempo explicando aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E apesar de ser um vídeo que eu já sei que vai ficar longo, eu vou fazer o possível para não ficar tão longo assim. Mas de uma geral, basicamente o Goku não estava falando sobre beijo. Ele não estava. Em momento algum o Goku falou sobre beijo. O Goku estava falando do ato e do jeito que o Trunks fez aquilo. E qual era esse ato? Dar uma semente dos deuses na sua boca, através da sua boca, na boca de outra pessoa. Era isso que o Goku estava falando e era isso que ele achou nojento. E não a questão de beijo em si. Enfim, foi uma piada que o Akira Toriyama fez e que o Vegeta não entendeu. E muita gente, pelo visto, também não entendeu, né? Mas resumindo, ele não estava falando de beijo. Aquela piada que mostra um pouco mais o Goku, principalmente você que sabe que o Goku fez com a Titi e com o Goten, né? Naquela época. Sim, ele fica igualzinho porque os momentos são iguais.
momentos são iguais. No Z ele fica maduro e sério, justamente por causa do contexto onde faz ele ficar daquele jeito. No Dragon Ball Super é a mesma coisa. Aquele momento lá, onde ele descobre que o Black matou matou a Tite, matou o Goten, e ainda falando isso na frente dele. Tipo, porra, é óbvio que ele vai ficar desse jeito. É óbvio, tá tudo dentro do contexto. Ambas as cenas estão dentro do contexto. E por terem o mesmo contexto, então ele vai ter a mesma atitude. Tá vendo? Tá vendo como é bom você pegar o contexto? Você acabou literalmente de confirmar que sim, Goku do Z é igual ao Goku do Super, quando ambos estão no mesmo contexto. Olha só. Mano, você tá literalmente provando o meu ponto. Tá provando o meu ponto e ele percebeu. Acho que o Zamasu do... Mano, ele... É Zamasu, é o nome do... Zamasu. Não sei se o nome dele é Zamasu, a fusão é o nome original. É Zamasu, mano. É Zamasu. Até estranho porque alguns chamam ele de Zamais, outros chamam ele de Zamasu, outros chamam de Zamas e tal. Mano, é muito estranho. Não sei por que o pessoal chama ele assim. Pra mim é Zamas, mano. Não sei por quê. É ele mesmo. Pois é, o Goku sempre tem uma postura certa pra esse arco todo. Só que no Dragon Ball Super, nós estamos toda a evolução do Goku, mas que incomoda mais é o comportamento do Goku nos 3 primeiros arcos. Que é na... Mano, tá bem, mano. Olha só o contexto, mano. Tipo, tá vendendo um contexto onde um cara fala na frente dele que ele matou a família dele, em um contexto onde ele tá num torneio. Tipo, ele tá, um torneio pela sobrevivência e tal. Só que ainda é um torneio onde não só o Goku, como diversos outros personagens também não mostram toda essa preocupação. Não mostram. Também não mostra, mano. Tem vários personagens até que dão risada e tal e estão gostando daquilo. Porque, querendo ou não, ainda é uma luta e tal. Eles não ficam 24 horas se preocupando que, nossa, essa é a destruição do universo e tal. Eles não ficam desse jeito. Até porque se ficasse, o torneio não teria quase graça nenhuma. Porque, nossa, que graça seria ver os personagens preocupados 24 horas, mano. Pô, não ia ter graça, mano. Ainda assim, é um anime de comédia. Então os personagens precisam agir da maneira que vai de acordo com a personalidade deles. Não simplesmente todo mundo igual e preocupado, porque, nossa, o universo vai ser destruído e tal. Eu acho que eles têm que ficar assim em momentos específicos. Tanto que tem momentos em que, de fato, realmente, eles colocam em sério a destruição dos universos. Mas tem outros que não. Tem outros que eles não levam isso muito em conta. No Deus da Destruição, o nascimento de Freeza, onde foi muito bom ter deixado de ser acertado pelo Freeza, né? Pô, o Goku tava muita experiência em combate. Se acertar pra corpo dele é sacanagem. E também... Mas isso não é questão de experiência em combate. E isso é questão, literalmente, dele ter feito aquilo que o Whis ensinou pra ele. Que era, literalmente, não baixar a guarda. O problema é que o Goku baixou a guarda. E quando ele baixou a guarda, ele diminuiu o Ki dele. E quando você diminui o seu Ki, você diminui a sua resistência. Porque a resistência, ela não é ativada 24 horas por dia. Aliás, uma coisa que o pessoal não entende muito sobre o Ki, é que o Ki, ele não é uma coisa fixa. Ele não é tipo, nossa, eu tenho 100 de poder de luta, então a todo santo momento eu vou ficar com esses 100 de poder de luta no meu corpo a toda hora. Não é assim que funciona. Depende da quantidade de Ki que você for usar. Ou seja, eu posso ter 100 de poder de luta, mas eu posso querer usar só, sei lá, só 2% desse poder. Eu não vou usar, tipo, 100% desse poder. Não, eu vou ficar variando. Uma hora eu uso 20%, outra hora eu acho que eu posso colocar um pouco mais de, eu posso colocar um pouco mais de 5%, aí outra hora eu coloco mais 30% e tal. E também depende também aonde ele vai levar esse Ki. Se ele vai levar muito isso para resistência, se ele vai levar muito isso para os ataques, se ele vai levar muito isso para outras questões específicas. Então, mano, depende de como ele manipula o Ki e para onde ele tá levando esse Ki. Porque o Ki não é uma coisa fixa. Então, a partir do momento em que o Goku ele baixa a guarda dele e que pra ele já tá tudo tranquilo, então é totalmente natural ele ter levado aquele ataque. Até porque era um ataque que ele tava esperando. Porque não foi o Freeza. Não tinha como o Goku simplesmente adivinhar que um capanga do Freeza ia aparecer lá do outro lado e atirar nele. Sabe? Não tinha como ele adivinhar. Pra ele, o Freeza já tava derrotado. Então, pra ele, totalmente normal e plausível, ele diminuiu o Ki dele. Ele diminuiu o Ki e baixar a guarda. Porque, teoricamente, não tinha mais o que o Freeza fazer. E ele tava de olho no Freeza. Então, era uma coisa que não tinha como ninguém esperar. Tanto que nem a gente esperava essa situação. Nem a gente que tava vendo a obra naquele momento, nem a gente esperava aquilo. Porque como que a gente ia esperar que um capanga do Freeza ia atirar no Goku e quando ele estivesse distraído? Sabe? Não tinha como, não tinha. E, de novo, essa cena meio que foi necessária para poder passar meio que, né, aquela lição que o Whis tinha falado, né? De que o Goku, ele baixa muito a guarda dele e tal. E quando você faz isso, não importa o nível de poder que você tenha, a sua durabilidade diminui, porque você não está concentrando o Ki no seu corpo. Se você não está concentrando o Ki no seu corpo, então a sua resistência vai diminuir e você vai ser atingido por qualquer tipo de ataque. Natural. No arco
do torneio do Universo 7 contra o Universo 6. Então, assim, Como é que é? o Goku tava muito experiência em combate, tinha essa prova de Goku de sacanagem. E também o arco do torneio do Universo 7 contra o Universo 6. Então, assim, Tá, mas o que ele faz nesse arco? Eu não entendi, ele não falou aqui. Ele falou que. Ele falou que ele não gostou do Goku ter levado aquele tiro e tal. Que, né, nossa, mas ele é muito experiente com combate e tal, não tem nada a ver, são situações completamente diferentes. Você vai achar salvado quando o seu inimigo estiver derrotado e você ser pego de surpresa, isso não tem nada a ver com você ser experiente ou não em combate. Isso tem a ver literalmente com que, mano, o cara ficou surpresa, velho. Ele não tinha como esperar, não tinha. Isso é uma coisa que tanto faz. Se você é experiente ou se você não é experiente em combate. O cara te pegou de surpresa. Como que você vai adivinhar? A menos que naquela época ele já tivesse um time superior, né? Aí já é outra história, né? Aí já é outra história. Só que, mano, não tinha como, mano. Mano, ele foi pego de surpresa, mano. Ele foi pego de surpresa. Agora aqui ele falou sobre o torneio do Universo 6 e 7, só que ele não citou o momento. Então, se ele não citou o momento, não tem como eu meio que contra-argumentar, né? Então, não entendi. o comandante do Goku não condiz com o Goku das sagas dele. O Goku das sagas dele. Aham. É assim, pelo que você mesmo comprovou isso. Você mesmo admitiu isso quando você falou lá da Saga Black. Você me falou que, lá na Saga Black, naquele momento específico, o Goku estava igual ao Goku do Z. Por que ele estava igual ao Goku do Z? Porque ambos estavam em contextos parecidos. E se eles estavam em contextos parecidos, então é óbvio que eles tiveram reações parecidas. Você mesmo admitiu isso. É por isso que eu sempre falo. É só pegar o contexto. Se você pegar um contexto onde ele tá de boa e tal, é óbvio que ele vai se comportar igual o bobalhão. Agora, se você pegar um contexto onde ele precisa estar sério, porque, sei lá, um cara acabou de matar um amigo dele e tal, porra, é óbvio que ele vai estar sério, mano. Sabe? É questão de lógica básica. É só pegar momentos específicos e que ele vai ter reações específicas. E ele não vai ter essa reação porque faz parte da personalidade dele. Ele vai ter aquela reação porque é o que ele precisa ter naquele momento. Isso não depende de personalidade, depende de momento. Uma pessoa que acabou de perder um amigo para uma pessoa e tal, essa pessoa vai ficar com raiva, independente da personalidade dela. Ela pode ser, sei lá, a pessoa mais calma do universo. Não interessa. Naquela situação, ele vai estar com raiva. Não porque faz parte da sua personalidade, mas sim porque faz parte do momento em que ele está vivendo naquele momento. É simples, mano. É muito simples de entender, velho. Ele podia ser um cara desse que era bobão e tal, um pouco inocente, mas ele não era um cara assim estúpido. Ele só era um cara assim meio perdido, assim, tipo, eu posso dizer um exemplo, um cara meio lesado, de certo modo. Sim, um cara muito lesado. Um cara que oferece uma foto de uma. Um cara que oferece uma foto da esposa de alguém pra ver parado. É só um cara lesadinho, não, é só um cara um pouco lelé da cuca e tal. Não, é só isso, mano. É só isso, mano. É só isso mesmo. E olha que eu nem estou citando os filhos, tá? Eu nem vou citar o filho do Goku ter medo de injeção, que é uma coisa, né, que eu preciso dizer, né, que, mano, é inútil pra caralho, né, mano? Assim. De ser bobão, ele só é lesado, mas é bobão. Mas minha deixa. Lesado e bobão, até onde eu sei, é meio que a mesma coisa, né? Se for lesado, teoricamente tu vai ser bobão. Assim. Bom, agora eu queria que o FJ desse a argumentação dele. Tá, é só isso? Tá, mas se eu não me engano, eu acho que tem outro momento em que o Magalástico ele faz uma argumentação aqui e tal, tá, deixa eu ver se eu acho. Tá, beleza, eu acho que você veio aqui um outro momento em que ele me falou, que se eu não me engano, esse momento eu também não cheguei a ver, então acho que vai ser interessante pegar esse momento, vamos lá. Pronto. Mas é o seguinte, o problema que eu vejo no Super é a desconstrução do personagem. E como a simulação comentou, né? Sobre a questão do Goku ter amadurecimento, né? Do Dragon Ball clássico. Que lá na saga retífica, que ele mata os inimigos, ele acabou para. Nessa questão de Dragon Ball Clássico e tal, eu falei durante a live e tal, eu não posso falar tanto assim, porque novamente eu preciso rever Dragon Ball Clássico para poder, né, formular melhor alguns argumentos, porque faz muito tempo que eu vi Dragon Ball Clássico, eu já esqueci muita coisa, eu lembro só do básico mesmo. Então, acho que tem muita coisa que eu estou esquecendo, e por eu estar esquecendo, eu esqueço o contexto, eu esqueço o momento e tal, e assim eu não consigo formular argumentos tão bons como eu formulo, né, quando eu falo do Super. Mas, mano, mesmo sem ter visto, mesmo não lembrando direito, já algumas coisas e tal, eu acho que o melhor argumento que eu posso usar, por enquanto, e que eu até uso nessa live aqui, é que, tipo, mano, o Goku matava simplesmente porque ele ainda não tinha controle direito do Ki. Porque ele estava muito fraco, ele tava se descobrindo, ele ainda tava começando a entender o lance de ser guerreiro e tal. Mano, era basicamente o começo do personagem. O personagem não estava tão bem calmo como ele tá hoje em dia, por exemplo. Naquela época, ele não tinha tantas opções assim de poupar inimigos como ele tem atualmente. Então, naquele momento lá, pra ele, matou e pronto. Por que matou e pronto? Porque faz parte da personalidade e tal? Não, era porque naquele momento ele ainda estava evoluindo, não em questão de personalidade, mas sim em questão de poder.
Então, como ele não tinha tão bem assim o controle total sobre o seu poder, então tinha momentos em que ele acabava se descontrolando, tinha momentos onde ele achava que quase todo inimigo era muito mais forte que ele, que por isso era melhor realmente acabar logo com tudo, e também porque tinha momentos específicos onde os inimigos eram muito mais poderosos, então ele não teve escolha e ele teve que matar. Como foi, por exemplo, o caso do Piccolo Daimao. O Piccolo Daimao, o Goku sofreu pra conseguir matar. Então ele não teve escolha, ele teve que matar o Piccolo Daimao. Não foi questão de que, não, eu quero escapar porque eu tenho escolha. Até porque o Goku ele só poupa quando ele vê que ele tem uma escolha pra isso, quando ele tem a oportunidade pra fazer isso. Tanto que ele só poupa o Freeza depois que o Freeza pede por piedade. Ele só tenta poupar o Raditz depois que o Raditz pede por piedade e ele promete que vai ir embora da Terra. Ele só poupa o Nappa depois que o Nappa já está derrotado. Ele só poupa o Vegeta depois que o Vegeta também já está derrotado. Ele só poupa o Moro depois que ele vê também que o Moro também já está derrotado. Então você percebe que a grande maioria dos inimigos que o Goku poupa, ele sempre poupa quando ele vê que ele tem um momento para fazer aquilo. Tanto que, se não me engano, eu acho que até o Piccolo Júnior, ele também poupa quando ele percebe que ele já tá, né, lá e tal, meio que lá no final da luta e tudo mais. Normalmente eu não posso falar muito, tá, porque é do Dragon Ball Clássico, e de novo do Dragon Ball Clássico. Tem muita coisa que eu não lembro, mas se eu não me engano, na questão do Piccolo Júnior, ele também poupa, porque parece que ele também estava derrotado e tal, a luta já tinha feito acabado e tudo mais. Enfim, pra você que viu o melhor Dragon Ball Clássico, se quiser explicar melhor aí nos comentários, tá, fica à vontade. Mas enfim, então é isso. Então essa é a minha melhor explicação, pelo menos por enquanto. Com isso, né, pois o Honorário falou pra ele, olha, tem que valorizar a vida e tal. Depois disso começou a ter comportamento, né, de poupar os inimigos. O que o FJ acaba confundindo, né, com ele ser idiota e tal, mas não é isso. É que... Não é questão dele ser idiota. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei que a questão dele poupar os inimigos é porque ele é idiota. Ele poupa os inimigos porque ele vê a oportunidade de fazer isso e também por causa de momentos específicos. E eu especifiquei perfeitamente bem quais são esses 3 momentos específicos que o Goku faz para poder poupar o inimigo. Do coração bom também, porque isso que o Android 8 acabou ensinando pra ele. Então. Mano, só que o engraçado é que essa cena do Android 8, se eu não me engano, é filler. Se eu não me engano. Eu não posso confirmar isso, mas até onde eu lembro isso aí é filler, mas... O Goku no Super, ele tem um comportamento que não condiz com a evolução toda que ele teve durante o Dragon Ball Z. Porque ele não teve evolução nenhuma no Dragon Ball Z, por causa disso. Porque, por exemplo, na saga Freeza, né, que eu acho que é o ponto máximo assim, da evolução assim, da personalidade do Goku. Mano, é muito engraçado, sabe, mano? Porque, tipo, ele acabou de falar que o ponto máximo de evolução do Goku foi na saga Freeza, mas só que tem várias outras pessoas que falam que foi na saga Cell, depois que ele acordou da doença do coração. Tanto que muitas pessoas só falam que ele só ficou maduro daquele momento até o final. Então, tipo, mano, é uma narrativa que você não tem um ponto. Porque uma pessoa vai falar que é no Dragon Ball Clássico, outra pessoa vai falar que é no Dragon Ball Z, na saga dos Saiyajins, outra pessoa vai falar que é na saga do Freeza, outra pessoa vai falar que é durante a saga Cell. Então, tipo, nem eles sabem qual é o ponto de partida ideal em que o Goku realmente tem esse amadurecimento. Nem eles sabem explicar, mano. É muito engraçado, mano. Quando o Kuririn morre, né? Que o Goku é tipo, praticamente outro personagem. Que fica sério pra cacete, né? Porque ele perdeu. Talvez porque ele estava em vários momentos sérios. Talvez porque durante metade inteira da saga Namekusei ele tá lutando contra o Freeza. Talvez seja por causa disso? Não sei. Talvez, tá? Talvez. Pode ser por causa disso. Não sei. Alguma coisa me diz que é por causa disso. É por causa dos momentos, é por causa do contexto, é por causa de tudo lá que estava acontecendo na hora e tal. Bem diferente de outras sagas. Porque em nenhuma outra saga o Goku ele tá em um contexto como ele tá na saga do Freeza. Em nenhuma outra saga ele tá desse jeito. Então é óbvio que ele só vai ficar desse jeito naquela saga específica. Porque é o único momento onde eu poderia estar daquele jeito. Por conta de todo o contexto. Mas enfim. O amigo dele, porque o Kuririn não tem mais ressuscitado, por conta que ele já tinha morrido uma vez, e já tinha sido ressuscitado, você não teria mais como, né? E naquele momento ele não sabia o contexto dessa história da Namekusei. Então ele ficou bem sério e tal. E acabou. Sim, mano, você mesmo acabou de dizer porque ele ficou sério. Mano, o Kuririn acabou de morrer, ele não poderia mais reviver. Pô, é óbvio que o Goku vai ficar sério, mano. Mano, não tem nenhum momento como esse no Super. Se não tem nenhum momento como esse no Super, então como você quer que o Goku do Super fique desse jeito? Se um momento não está lá, você literalmente querendo que ele se comporte de um jeito, por causa de uma situação específica, mas sem aquela situação específica. Mas é que tá, se não tem aquela situação, se não tem um momento, então como vai ficar desse jeito? É tipo, literalmente, não, desse jeito porque eu quero. Não, tem que ter um momento. Se tivesse um momento igual a esse no Super, aí beleza, aí você teria um ponto. Mas não tem. Se não tem, então, como você comparar? Sabe, é por isso que não faz sentido. É por isso que eu digo que
que essas pessoas ignoram totalmente o contexto da cena. Elas acham que o Goku fez algo em uma cena e que por isso ele deve repetir essa mesma coisa em outro momento. Mesmo que as situações sejam diferentes, mesmo que os momentos sejam diferentes, mesmo que o vilão seja diferente, mesmo que várias outras situações sejam diferentes. Então, tipo, é tudo diferente, mas eles querem que seja igual. Sabe, é muito confuso, não dá pra entender, não dá, mano, é muita, sabe, tipo, eu não sei porque esse pessoal tem tanta dificuldade assim de só pegar o contexto da cena e analisar, tipo, não, ele agiu assim porque naquele contexto específico, o amigo dele morreu, não poderia mais viver e tal, então beleza, faz sentido ele ser desse jeito. Num Dragon Ball Super, nesse momento aqui, não foi desse jeito, foi de um jeito totalmente diferente e tal, então é lógico que ele não se comporte do mesmo jeito, sabe, é lógico, não é questão de personalidade, é questão de momento. Não, questão de momento e questão de personalidade é outra coisa. É a mesma coisa que, sei lá, você me pegar só em momentos onde, sei lá, onde eu perdi um monte de familiares meus. Mano, se você me pegar em um momento onde eu perco um monte de pessoas que eu amo, mano, você só vai me ver triste, você só vai me ver amargurado, você só vai me ver em depressão. Mas eu não sou desse jeito, a minha personalidade não é desse jeito. Mas eu vou agir desse jeito por conta do momento que eu estou vivendo. Mesma coisa com o Goku, ele agiu daquele jeito por conta do momento que ele estava vivendo. Não é questão de personalidade, aquilo não é a personalidade dele, aquilo é o momento. Momento, entendeu? Existe uma grande diferença entre personalidade e momento. Vai ter momentos em que você vai ter que ser totalmente diferente da personalidade que você é. Essa é a maior diferença entre personalidade e momento. Toda aquela luta contra o Freeza no final, né? Quando o Goku viu que o Freeza já estava bem mais fraco, o Goku simplesmente olha pra ele e fala: olha, já tô contente com isso. Já vi que eu sou mais forte que você e tal, vou deixar você vir. Ele não fala exatamente isso. Na verdade, o que ele fala é que ele percebeu que o Freeza usou 100% do poder dele e ainda assim não adiantou em nada e o poder dele começou até mesmo a diminuir. Que por isso aquela luta não fazia mais o menor sentido. E ele também tem o contexto que o Goku estava com muita pressa para poder ir logo embora daquele planeta porque o planeta estava prestes a explodir. Ou seja, é uma luta basicamente que já estava inútil pro Goku porque não fazia mais sentido, principalmente porque o Ki do Freeza estava diminuindo, mesmo ele estando em 100%. Ou seja, não adiantou nada ele estar em 100%. Ele ainda continuou basicamente um bosta pro Goku. Então, realmente, pro Goku não fazia mais sentido. Enfim, novamente, tem todo um contexto por trás. E você vai ver que essa mulher só da vida. Ele tem chão, uma pessoa melhor. E é isso. E o Goku vai embora. Não é porque ele é uma pessoa melhor, não é por causa disso. Tanto que quando o Freeza é cortado ao meio, eu até falo isso nessa live, quando ele é cortado ao meio, o Goku ele vai embora, ele ia deixar o Freeza morrer. Ele só volta para ajudar o Freeza depois que o Freeza pede propriedade. Porque antes disso o Goku tava cagando pro Freeza. Então se isso realmente fosse questão de personalidade e não de momento, então a teoria era pro Goku ajudar o Freeza, mesmo que o Freeza não tivesse pedido propriedade. Entende porque não faz sentido? Sabe, são muitos fatores que, se você pegar na cena, você percebe que ele não ajuda daquele jeito por conta de personalidade. Ele ajuda daquele jeito por conta de momento, que é o que eu vivo falando o tempo todo. Precisa ter matéria, depois eu vou comentar que, esportivamente, a grande é mais difícil, mas não porque ele sobreviveu à explosão. Então, assim, o Goku, mesmo ele tendo esse jeito... Na verdade, não dá nem pra saber direito se o Goku realmente usou muito ataque, quer dizer, se o Goku usou realmente muito ataque, quer dizer, que ele usou muito poder naquele ataque para realmente não matar o Freeza, ou só deixar ele gravemente ferido, ou simplesmente ele realmente usou todo o poder dele, porque ele queria matar o Freeza e tal. Isso não deixou muito bem claro. Mas eu acho que sim, né? Até porque no mangá, né, ele olha com uma cara meio de triste, né? Meio que tipo, caraca, nossa, eu não queria ter que te matar, mas você me obrigou a isso. Então, né? Então essa cena é um pouco esquisita, mano. Mas não sei, mano, pode ser. Então, assim, meu galera, como eu falei, ele não é uma pessoa idiota. Ele consegue ter maturidade. Ele é assim, ele é um personagem idiota. Tem vários momentos que ele mostra isso. Só que tem momentos específicos em que ele não é um idiota. Ou seja, tem momentos em que ele não age de acordo com a personalidade dele por conta do quê? Do momento. Que é o que eu vivo falando aqui. Não é por conta de personalidade, é por conta de momento. Momento e personalidade são duas coisas diferentes. Até mesmo agir de forma séria. Porque se eu fosse um completo idiota, ele não teria tido esse algo quando o Freeza. Tipo, Novamente, pega todo o contexto, todo o momento lá, e você vai perceber perfeitamente bem que o Goku não faz aquilo por causa de personalidade, ele faz aquilo por conta do momento que estava acontecendo. O planeta estava prestes a ser destruído, ele percebeu que o Ki do Freeza estava diminuindo, enfim. Mano, tudo aquilo que eu falei, mano, é só pegar o contexto. Se você pegar o contexto, você percebe que não é questão de personalidade, é questão de momento. Não é mais assim, eu não vou ficar me repetindo. Você imaginar um idiota dando uma lição de moral sendo arrogante desse jeito? Eu não consigo imaginar, não sei vocês. Se você conseguir pegar o momento do Super, que tenha o exato mesmo contexto,
sim, ele vai ser desse jeito. Agora, você não tem isso no Super, porque não tem um momento como esse, não tem o mesmo contexto desse. Então, como que ele vai ser desse jeito se não tem um momento, se não tem um contexto? Não faz sentido, sabe? É o que eu tô falando aqui, mano. É tipo você querer, sei lá, que o Goku ele fique triste em um momento em que ele tá, sei lá, comemorando um aniversário. É tipo isso, sabe? Você querer que ele tenha uma personalidade no momento em que não faz sentido ele ter aquela personalidade. É tipo isso, sabe? Não faz sentido. Por exemplo, na luta contra o Cell, né? Que o Goku disse que via que não tinha condição de continuar pela luta, né? Porque eles dois estavam lutando no mesmo nível, ia colocar o Goku pra lutar, porque o Goku ele faz isso porque o Goku percebeu que ele não era mais forte que o Cell. Ele só estava lutando com o Cell para ver se ele tinha alguma chance ainda assim de vencer. Porém, no meio da luta, ele percebe que ele não iria conseguir vencer e que por isso era totalmente inútil. E ele só estava aproveitando aquele resto da luta para poder fazer com que o Gohan visse como que o Cell lutava, porque basicamente desde o começo o Goku já sabia que o Gohan tinha um poder oculto e tal, que ele iria despertar quando ele ficasse com muita raiva e tudo mais, porque ele já viu isso diversas outras vezes e tudo mais. Só que, como a gente viu em outros vídeos, o Goku ele não pensou se o Gohan ele ia ficar vivo bastante para poder liberar esse poder. Ele não pensou nisso, ele poderia morrer antes de ficar com raiva. Ele não pensou nisso, e também o Goku não falou desse plano pro Gohan. Tanto que ele leva uma bronca do Piccolo por causa disso. E quando o Piccolo fala que, tá, beleza, Goku, mas você falou desse seu plano aí pro Gohan, o Gohan sabe que o seu plano era colocar ele pra lutar, e você querer que ele ficasse com raiva, pra ele poder liberar o verdadeiro poder dele, o Gohan sabe disso. Aí o Goku ele vai, puta verdade, eu não falei isso pra ele, como é que o Gohan vai ficar com raiva se eu não disse pra ele que ele deveria fazer isso pra ele poder ficar mais forte? Cara, não foi verdade. Mano, é um momento muito engraçado, mano. Então, novamente, tudo é questão de momento, tudo é questão de contexto, não tem nada a ver com personalidade. O Goku já sabia que ele não poderia vencer o Cell, ele já tinha falado que o Cell era muito mais forte que ele só estava lutando contra o Cell, porque ele queria que o Gohan visse como que o Cell poderia reagir, e também porque ele achava que talvez ele poderia ainda assim ter alguma chance do Cell, e ele percebe que não, ele não tinha nenhuma chance, e ele também já fez o que ele queria fazer, que era fazer com que o Gohan visse o jeito que o Cell lutava, para ele já ter uma noção, do que ele deveria fazer quando o Goku colocasse ele para lutar. Então, novamente, tem todo o contexto por trás. Né? Eu sei se isso é mostrado no mangá, mas no anime eles mostram que lá na sala do tempo o Gohan conseguiu a transformação especial de dois. Então o Goku viu, né? Pô, meu filho tem mais força, mais potencial para enfrentar o Cell. A diferença é que no anime ele sabe do Super Saiyajin 2. No mangá, ele não sabe do Super Saiyajin 2. Ele só sabe que, o Gohan, em muitos momentos, ele despertou um poder muito grande, só ficando com muita raiva. Aí ele pensou, mano, se ele ficar assim novamente, só que mais bem treinado em Super Saiyajin, mano, ele pode despertar um poder ainda maior. Essa era a premissa do Goku. Só que, novamente, a premissa estava certa. O problema foi o jeito que o Goku queria fazer isso. O jeito que o Goku queria fazer isso foi um jeito burro. Porque é um jeito onde ele não contou nada disso pro Gohan. O Gohan tinha que adivinhar, que ele tinha que ficar com muita raiva. E também, porque o Goku não imaginou que o Gohan iria conseguir liberar todo esse poder antes de morrer. Se fosse o Goku do Dragon Super, ele não teria feito isso. Ele não teria dado. Sim, ele não teria feito isso porque não teve nenhum momento onde ele teve um contexto para fazer isso. Não teve nenhum momento. Então como ele vai fazer isso se não tem um contexto para fazer isso? Normalmente não faz sentido. É literalmente ele querendo que o Goku fique triste em um contexto de uma festa de aniversário. É basicamente isso, mano. Não faz sentido, velho. Não faz sentido, mano. Pra outra pessoa lutar. Ele tentaria de alguma forma vencer aquele inimigo. Porque o Goku do Super, ele é viciado em luta. Tipo, ele tem um hiperfoco, como se fosse um título. Sim, assim como o Goku do Z, que deixou o Vegeta fugir só para ter uma boa luta contra ele, assim como ele pediu pro Majin Buu voltar com uma boa pessoa só para ter uma boa luta contra ele, assim como ele queria enfrentar o Kid Buu separadamente sem o de Potara só para ter uma boa luta contra ele, assim como ele também queria que os androides fossem construídos porque ele queria ter uma boa luta contra eles. Então sim, o Goku sempre foi um tarado por luta, mas novamente, existem momentos específicos, existe contexto específico, existe um monte de coisa específica. O problema é que vocês não colocam contexto, vocês só pegam um momento isolado e vão lá e quer que o Goku do Super ele faça a mesma coisa, mesmo que ele não tenha o mesmo momento. É tipo, o Goku do Z, ele tem um momento para ser daquele jeito e o Goku do Super não. Só que o Goku do Super ele também tem que agir daquele jeito. Tá, mas como se ele não tem um momento, não interessa, ele tem que agir daquele jeito. É o que eu tô falando aqui a cada meia hora, mano. É o que eu vivo repetindo aqui nesse canal. Quando o Dragon Ball Z, o Goku não é assim. Ele é um cara mais consciente. E depois, quando a venda do céu, né? Aí todo mundo vai dizer que vai ressuscitar o Goku. Fala, não ressuscitem porque
Mas essa questão aqui do Goku MV, mano, eu não vou nem perder tempo falando, porque eu já falei isso. Mano, eu falei isso na live anterior. Eu falei isso, eu acho que em 2 vídeos já. Eu, tipo, mano, essa é uma narrativa que eu já derrubei 3 vezes. Então eu não vou ficar me repetindo aqui sobre isso daqui não, tá? Quem quiser saber aí, tá? É só ver aí as lives anteriores e também os vídeos anteriores e tal, e vocês vão ver, mano. Então eu não vou ficar me repetindo. E, como a Buma falou, né, eu até muita coisa comum e tal, é melhor ficar por aqui mesmo. E ele fala, e isso beleza, que isso era era uma forma do roteiro do Akira falar, né, que queria acabar de história por ele. Inclusive, o Goku falar, já tem pessoas muito fortes, como meu filho, o Edith também, tem um Piccolo, então esses caras conseguem lidar com os vilões que aparecem na Terra, já tinha feito a parte dele. Se fosse o Goku do Super, ele queria ser ressuscitado de novo, porque ele queria ficar vivo para evitar nos novos inimigos. Quando foi na saga Z, mas isso não faz o menor sentido, sendo que ele escolhe ficar morto justamente porque ele sabia que no outro mundo já tinha guerreiros muito poderosos para ele lutar. Então, tipo, só faz sentido se no outro mundo não tivesse ninguém muito poderoso para ele poder enfrentar e se ele não pudesse treinar. Ou seja, se ele não pudesse fazer no outro mundo o que ele poderia fazer na Terra. Mas o que ele faz na Terra, ele poderia fazer no outro mundo. Então faz sentido ele ficar no outro mundo, porque tanto vivo, tanto morto, ele poderia fazer a mesma coisa, que é treinar e enfrentar inimigos poderosos. Então não faz sentido. Não faz sentido. Tanto morto, tanto vivo, ele poderia treinar e enfrentar inimigos poderosos. Então, tipo, ele tá falando como se... Ó, tá vendo? Ó, o Goku ele não escolheu continuar na Terra treinando e enfrentando inimigos poderosos e tal, porque ele amadureceu e tudo mais. Sendo que não, porque no outro mundo ele poderia fazer a mesma coisa, só que melhor, porque ele tava morto. Ou seja, ele não ia ficar cansado, ele não ia ter os mesmos limites que ele tem quando ele tá vivo. Então era basicamente tipo o Goku escolher entre ficar na Terra, enfrentar inimigos poderosos, treinar e ter que lidar com uma Tite, família, esse tipo de coisa, e ainda por cima as consequências por estar em um corpo vivo, ou ele pode escolher ficar no outro mundo, ter as mesmas coisas, só que sem se preocupar com família, Tite, amigos, esse tipo de coisa, e ainda por cima estando morto, ou seja, não precisando se preocupar com as limitações de um corpo vivo. Ou seja, para alguém como o Goku, com as coisas que o Goku gosta de fazer, que é lutar, treinar e tal, mano, é muito melhor você querer ficar morto do que ficar vivo. Então eu acho, na verdade, que o Goku do Super ia preferir 1000 vezes ficar morto. Porque morto ele pode fazer muito melhor aquilo que ele mais gosta de fazer, que é treinar e enfrentar inimigos poderosos. Então a primeira coisa que o Goku pergunta pro seu Kaiô, depois de acabar toda a situação lá do céu, era se lá no outro mundo tinha inimigos muito poderosos. Ah, isso é maravilhoso. Na saga do caso, né, que tem um aparecimento do Majin Buu, o Goku todo momento tenta evitar o Vegeta, né, quando o Vegeta é possuído pelo Babidi, a não fazer o Majin Buu despertar, porque justamente ele não Isso aqui eu já expliquei no começo, então novamente eu não vou me repetir. sabia uma força do Majin Buu, e pelo que eu já tinha escutado pelo Kaioshin, né, aquilo seria um perigo pra Terra. Então o que o Goku queria? Não quero saber a força do Majin Buu, então Vegeta, para de gastar energia. Só que tanto ele o Vegeta... E porque o Goku estava morto, ele não ia poder ajudar tanto assim contra o Majin Buu, igual os outros inimigos. Então óbvio que ele tinha que resolver aquilo, é questão de lógica, velho, mano, meu Deus do céu. Meu Deus, de novo, você tem que pegar todo o contexto, você tá ignorando o contexto, é óbvio, mano, é muito óbvio, velho. Muito óbvio, vamos mais de novo, eu não vou ficar me repetindo aqui, mano. Mas tipo, pô, velho, sei lá, pra mim pelo menos é uma coisa muito óbvia, mano. É uma coisa muito óbvia, você tem que pegar novamente todo o contexto da cena, o momento que tá lá e tal, é óbvio que o Goku vai tomar isso. Tanto que novamente cita algum momento do Dragon Ball Super que o Goku estava em um contexto super parecido com esse e ele tomou uma decisão diferente. Cita, você não pode citar. Por quê? Porque não tem um momento como esse Dragon Ball Super. E se não tem um momento como esse Dragon Ball Super, então é óbvio que a atitude do Goku vai ser diferente. De novo, é questão de lógica básica, velho. Enfim. insistir e matar Tanto que ele tentou fazer isso com a questão do Bills. Só que, novamente, a questão do Bills e o Majin Buu são coisas totalmente diferentes, são contextos diferentes. Então é óbvio que o Goku vai ter atitudes diferentes. Eu já falei isso aqui no começo do vídeo, então novamente eu não vou me repetir. O Goku foi lá, né, e aceitou lutar com o Vegeta mesmo sabendo dos riscos. O que já é totalmente diferente do Dragon Ball Super, Porque, tipo, no Dragon Ball Super não tem nenhum momento desse jeito. Não tem nenhum momento desse jeito. Tá, até deixa eu dar aqui um Paranauê, deixa eu deixar aqui na pior qualidade possível. Talvez assim, né, a internet ela para de ficar fluirando, né. Beleza, de volta aqui, tá, a internet acabou caindo, mas já voltou. E só, né, pra, né, não dar mais tempo problema e tal, vamos deixar a tela assim toda a qualidade Free Fire mesmo. E é isso aí, mano. Até porque o importante é o que é falado, né, não o que é mostrado, né. Então, né, meio que tanto faz a tela, né. Tá, então vamos lá, então, continuar, então a gente parou, 12, 24, foi aqui, vamos lá. Mano, nossa, mano, eu odeio essa legenda automática que tá aparecendo, mano. Tá lá. sabendo dos riscos.
O que já é totalmente diferente no Dragon Ball Super, porque, tipo, o cara, o Silvio fala um pouco, não mexe com esse cara, porque ele é o deus da destruição. Ele destrói planetas com um toque. O Goku vai mexer com Bills. Então, tipo, Ele vai mexer com ele, só que não do jeito que você tá falando. Ele simplesmente só vai lá e ele simplesmente só vai lá e pergunta se ele poderia ver o poder do Bills. Aí depois disso, ele diz que queria lutar contra ele. Só isso. Onde isso é mexer, onde isso? Tipo, nossa, o Bills ele vai destruir porque alguém disse que queria ver o poder dele e lutar contra ele. Tipo, sabe? E aí depois, antes de lutarem, o Goku ainda fala que, ó, não é pra ficar bravinho e depois querer destruir o planeta não, tá? E o Bills ele fala, tem a minha palavra, vai ficar tudo bem, vamos lutar aqui, tá? Vai ficar tudo certo. O Goku ainda, ele se PKB sobre isso, mano. E normalmente ele tá pegando aqui a questão de mas o senhor Kaiô falou e tal. Aí depois você lembra que o Goku fica animado pra enfrentar o Freeza. Mano, cara. Ah, mano, mano, novamente, quando é o Goku do Z, tá tranquilo. Agora quando é o do Super, não, aí não pode. O Goku do Z tá animado pra enfrentar o Freeza, aí beleza. Agora o Goku do Super ficar animado pra enfrentar o Bills, não, aí não pode. Aí já é desevolução. Cara, não faz sentido nenhum, mano. Cara, é muito bom isso aqui, mano. Tá, mas enfim, eu não vou perder mais tempo aqui, porque senão eu vou me repetir. não tem, não é o mesmo Goku da saga Z, tá ligado? O Goku da... Talvez porque são contextos diferentes. Talvez. E como assim não é o mesmo Goku? Então quer dizer então, que se a gente pegar o Goku que ficou animado pra lutar contra o Freeza, lá naquele momento em que o seu Kaiô tá falando, e comparar com o Goku de quando quer lutar contra o Bills, vai dizer que não parece mesmo Goku? Ou será que você tá falando na questão de que não parece igual o Goku, quando ele chega lá na Mita e ele mata todo mundo e ele enfrenta o Freeza, é esse Goku? Ou seja, tu tá querendo pegar o Goku em um outro momento, e não no momento onde ele enfrenta o Bills? Pode ser, né? Porque eu não sei não, mas eu acho que se a gente pegar esses momentos específicos, eu acho que a gente vai ver o Goku do Z igual o Goku do Super, hein? Eu só acho, cara, eu só acho. A saga Z, ele sim, ele gostava de lutar, gostava de torneios, mas aquele ponto ali que, tipo, não tinha muita ameaça pra Terra. No momento que a Terra tinha um grande risco de ser destruída, o Goku não queria saber, assim, de soltar. Ele queria resolver o problema. Diferente do Goku. Novamente, tem todo o contexto específico. E também nesse momento onde ele fala com o Bills, ele é de se precaver para que a Terra não seja destruída. Ele fala, ele literalmente fala pro Bills, senhor Bills, se acontecer alguma coisinha na nossa luta e tal, você ficar bravo, não é para destruir o planeta. E o Bills fala, você tem a minha palavra, eu te prometo que eu não vou destruir o planeta. Meu Deus do céu, velho. Mano, o próprio Goku, ele se precaveu sobre isso. Ele tá fazendo literalmente o que o Goku do Z faria. Ele tá ignorando, velho. Não dá pra entender, velho. Por exemplo, na saga do Nascimento de Freeza, o Goku disponível o suficiente pra só pulverizar o Freeza assim que ele aparecesse e dar uma live, mas não, o Goku espera a transformação dourada do Freeza. Sim, assim como na saga Z, ele esperou o Freeza atingir 100% do poder dele. Mano, de novo, é aquilo que eu tô falando. Quando é o Goku do Z fazendo, aí pode, a identificação, aí esse, aquilo. Agora, quando é o Goku do Super fazendo a mesma coisa, aí não pode. Aí não pode. Goku deixando o Freeza chegar em 100% do seu poder, mesmo com o Sr. Kaiô estando lá e falando, Goku, o que está fazendo? Ataca logo, não deixa ele ficar em 100%, Goku, não faz isso, vai lá, ataca logo, não deixa o Freeza alcançar 100% do seu poder. E o Goku fala aí, não, eu quero ver 100% do ser mais poderoso do universo. Eu não tô nem aí se isso vai criar risco, não sei o que, não interessa, Sr. Kaiô, eu quero ver o poder do Freeza no seu 100%. Aí o Goku, deixando o Freeza chegar na forma dourada, não, aí não pode. Aí não pode. Ai, mano, é o famoso dois pesos e duas medidas. Depois o que acontece com ele é pegado pelas forças derrotadas, tem que tipo, ver de lado do dele. Sim, é pegado e derrotado porque ele tava com uma da baixa e eu não vou mentir. Aí, beleza, vocês falaram, já que vocês estão na saga Black. Sim, o Goku da saga Black ele tem um comportamento parecido com o Goku da saga Z. Só que esse comportamento dele só muda no momento que ele descobre que a Chichi e o Goten foram mortos pelos Zamasu, né? No momento dos Ou seja, tu tá literalmente confirmando o que eu falei. Que o Goku ele é desse jeito por conta do momento. Do mesmo jeito que muitos momentos que tu citou do Z, ele só é do jeito que você fala, justamente por conta dos momentos também. Justamente por causa disso. Um momento onde o Goku ele fica muito puto lá com o Freeza. É porque o Freeza matou o melhor amigo dele. Porque antes desse momento ele tava lá, alegrezinho lá, se divertindo lá com os amigos dele lá, porque não, nossa, derrotamos o Freeza e tudo mais, é isso aí. Caralho, mano, porra, velho. Novamente, por que no Z não é assim? Por que no Z é tipo a força do momento? Não, o momento não importa. O que importa é a personalidade. Aí no Super não. No Super só é assim por conta de um momento específico. Cara, não faz sentido, velho. Não faz sentido. Mas vai roubar o Goku. Aí tira o Goku, né? Fica puto, porque ele sabe que em realidade as forças que ele for contra esse cara. Aí nessa saga assim, nessa saga aí, o Goku até comportamento do foco dele. Tirando a galera que foi cena, né? Como assim, no momento atrás. O comportamento do Goku do Z. Qual é o comportamento do Goku do Z? Ficar sério por conta de momentos específicos. Esse é o Goku do Z. Tá bom, entendi.
Ele não sabe o que é um beijo. Isso pra mim é só um detalhe, tá ligado? Em momento algum ele fala que ele não sabe o que é um beijo, mas isso aí também não vou ficar ficando aqui, não. Acho que ele não desmerece tanto o Goku. E também o lance do torneio do poder, né? Que o Goku, né, sabe do poder do Zeno. O Goku viu o que o Zeno fez com o universo que o Zamasu tinha dominado, né, que ele tinha apagado. E o Goku que ele faz, vou juntar o Zeno para sempre fazer atrás do Zeno e conversar com eles para ter um torneio de universo. Tipo, sabendo do. Primeiro que esse finalzinho aí que ele falou aí é uma mentira. Não é o Goku que fala pra ter o torneio que fala que é pra ter o torneio dos universos. Essa ideia vem do próprio Zeno. E o Zeno, ele tem essa ideia depois que ele vê a luta. Depois que ele vê o torneio entre o universo 6 e o universo 7. Depois que ele viu aquele torneio, ele mesmo tem a ideia de criar um torneio. Tanto que o próprio Zeno, ele fala nessa cena: que tal a gente criar um torneio envolvendo todos os universos? O próprio Zeno fala isso. O que o Goku faz é lembrar o Zeno do torneio. Não é o Goku que deu a ideia, ele lembrou de uma ideia que o próprio Zeno já tinha tomado. Então ainda tem essa diferença. E eu não vou nem citar aqui a questão de que os universos já seriam apagados de qualquer jeito e tal. Eu não vou nem entrar muito nesse ponto, mas beleza. Tá, então tem esse finalzinho aí que ele mentiu, porque né, todo mundo que eu já falei, não foi o que deu a ideia do torneio de poder, ele só lembrou o torneio de poder. Agora, sobre a questão que ele falou de que, mas ele viu o Zeno apagar tudo e tal, não sei mais o que. Cara, primeiro que o Goku já sabia que o Zeno era uma grande. Um cara muito poderoso, porque o Frank Bills tinha medo dele. Tanto o Bills, tanto até mesmo o Whis tinha falado que ele é o ser mais poderoso do universo, não sei mais o que. Então o Goku já sabia, ele não precisava ver o Zeno apagar pra ele saber disso, sendo que ele já ouviu falar. Ele já sabia disso. E outra coisa, esse universo que o Zeno apagou, ele apagou porque o Goku pediu. Porque foi o Goku que chamou o Zeno e o próprio Goku chegou e falou que, Zeno, tá vendo aí esse carinha aí, tá vendo aí os Zamasu? Então, será que você pode acabar com ele? Foi o Goku que pediu isso. Ou seja, o Zeno fez aquilo porque o Goku pediu. E o Zeno falou aí, verdade, né, que cara irritante. Eu vou apagar tudo isso. Beleza, que ele não fala basicamente que tipo, Zeno, vai lá e apaga esse universo. Ele não fala isso. Ele fala só pra ele acabar com ele. Mas ainda assim, né, saber, né, do nível do Zeno, ele já sabe, né, que, mano, acabar com ele, né, bom, então, né, destruir o universo, né, basicamente, né. Mas tipo, o Goku ele já sabia disso. Acontece que o Goku não tem o mesmo medo que todos os outros têm do Zeno, porque o Zeno, ele age diferente com o Goku. O Zeno, ele age igual uma criança para do Goku. Então, por que o Goku vai ter medo dele, sendo que o Zeno até então, ele sempre foi um grande amigo pro Goku? Não tinha como possivelmente imaginar que o Zeno ia criar um torneio onde o universo que seria eliminado, o universo inteiro ia ser apagado. Não tinha como ele imaginar isso. Porque até então o Zeno era o amigo dele. Não tinha como eu possivelmente imaginar que, não, eu não vou pedir esse torneio aqui pro Zeno, porque senão ele pode ter uma regra muito absurda, ele pode criar apagar o universo e tal. Ele não vai pensar nisso. Porque o Zeno até então, ele só mostrou que ele só apaga universos quando ele tem um bom motivo. Ele só apagou o universo do Trunks porque ele teve um bom motivo. E foi o próprio Goku que deu esse motivo pra ele. Ele não foi simplesmente só lá e tipo, nossa, olha só esse universo. Eu vou ir lá e eu vou apagar. Não é assim que funciona, velho. Não é assim que funciona. Então a visão que o Goku tem do Zeno é totalmente diferente. Ele não tem a mesma visão que todo mundo, porque o Zeno não trata o Goku do mesmo jeito que ele trata os outros. Ele trata o Goku realmente como se eles fossem melhores amigos. Então por que o Goku vai ter medo de um cara que trata ele como se ele fosse o melhor amigo dele? Não faz sentido, mano, sabe? Então não tinha como o Goku literalmente imaginar e adivinhar que poderia estar nisso. Até porque até então era só um torneio. Não tinha como ele adivinhar que os universos seriam apagados por conta de um torneio de artes marciais. Ele achou que era um torneio basicamente igual a todos os outros que ele participou. Tanto que o torneio entre o universo 6 e 7, que foi torneio esse que foi criado por dois deuses da destruição, um torneio criado por dois deuses da destruição, não teve essa regra de tipo, o participante que é eliminado vai ser apagado. Não teve essa regra. Então, se nem deuses da destruição colocar essa regra, por que o Zeno iria colocar? Simplesmente porque, mas ele tem o poder de apagar o universo. Tá, mas ele só faz isso porque ele realmente tem um motivo. Como que o Goku iria adivinhar que um torneio de artes marciais seria um bom motivo para apagar universos? Mano, de novo, não faz sentido. Aí, mano, tu tá pensando do jeito que tu tá pensando. Tu tem que pensar do jeito que o Goku agiria naquele contexto específico. Então, cara, não tem muita coisa errada, mano. Assim. O poder desses dois caras, se o Zeno quer o ser mais forte do universo, ou ser mais forte do universo, e deixa a mentalidade de criança, esses dois caras não dá certo junto. O Goku foi lá e juntou eles. Pior que dá certo sim. Tanto que até hoje, os dois anos juntos não fizeram nada demais.
Não usaram nada demais. O único Zeno sozinho já quis apagar, vários outros universos. Tanto que, se não me engano, eram 18 universos. Só que o Zeno apagou metade e hoje em dia a gente só tem 12 universos, né? Sendo que eram 18, só que viraram 12. Então, tipo, um Zeno sozinho já apagou vários outros universos. Então, tipo, qual a diferença dele sozinho ou dele ter mais, ou dele ter mais uma pessoa? Sabe, não fez diferença nenhuma. Tanto que, novamente, a ideia do torneio do poder veio do próprio Zeno, que ele já tinha dito no próprio torneio de exibição, antes até mesmo da saga Black. Antes de ter 2 Zeno, ele já teve essa ideia. Bom, isso pelo menos no anime, né? No mangá eu não sei como é que é e tal, porque o mangá eu realmente não me importo muito. Então, tipo, o Goku do Super, ele parece que não tem noção do início que ele pode estar nessa comunidade, tá ligado? Por conta disso, até o torneio. Ele não tem. Ele literalmente não tem. Tanto que nem a gente que viu o anime, nem a gente teve isso. Tanto que ninguém iria imaginar isso. Aliás, eu até lembro na época, isso que eu posso falar porque eu lembro da época. Na época em que ninguém sabia que a regra do torneio do poder seria o universo eliminado, seria apagado. Antes da gente saber essa regra, a gente gostou da ideia. A gente ficou tipo, caraca, nosso torneio com todos os universos juntos, tá, caraca, nossa, isso é muito legal, pô, muito mais que tinha, por favor, peço para o Zeno pra que tenha esse torneio, eu quero ver esse torneio e tal. A gente queria muito ver isso. Aí só depois que a gente ficou sabendo dessa regra, que a gente ficou tipo, putz, mano, você bem não tem que falar. Então, assim, né, tem esse torneio e tal. Então, tipo, nem a gente sabia disso. Nem a gente imaginou isso. E se nem a gente imaginou isso, por que o Goku deveria imaginar? Então, não faz sentido. A gente literalmente quer que o Goku ele adivinhe uma coisa que a gente já sabe. Que a gente já tem informação. Ele não tem informação. Mas a gente quer que ele adivinhe que ele tem essa informação. A gente quer que ele adivinhe que, Goku, não faz esse torneio, porque se você fizer esse torneio, os universos vão ser apagados. Novamente, eles querem que o Goku seja um adivinha. Não faz sentido, mano. Nada faz sentido, nada faz sentido nesse mundo, velho. Poder, embora muita gente use o argumento. Não, de qualquer forma, o Kaioshin, o Zeno fazer aqueles universos, meio que o Goku deu uma chance para os universos lutarem pela sobrevivência. Mas... Exatamente, ele fez isso, porque os universos já iam se apagados de qualquer jeito, como foi dito no próprio anime pelo próprio Whis. O próprio Whis fala isso. Isso aí, na minha visão, não é retcon. Isso aí não é algo de... Como que pode ser um retcon? Mano, um retcon é tu mudar uma coisa já estabelecida em uma obra. Então como tu vai mudar isso? Como? Não faz sentido nenhum, mano. Não faz sentido. Aliás, para isso ser um retcon, todos os universos teriam que estar dentro desse torneio. Sendo que não eram todos, eram só alguns universos específicos. Então já começa por aí, então. Então não é um retcon. Não é retcon. Até porque a única coisa que o Zeno falou era que estava um torneio envolvendo todos os universos. É só isso. A gente não tinha as regras, a gente não tinha um monte de outros detalhes. O que os outros episódios fizeram foi dar os detalhes que a gente não tinha. Então não é retcon. Retcon seria se ele tivesse dado os detalhes. Então, tipo, o Zeno vai chegar e falar que, vou fazer um torneio aqui envolvendo todos os universos. Ele falando isso pela primeira vez. Aí a regra é essa daqui. O detalhe é esse daqui. Beleza. Aí, sei lá, 10 episódios depois, eles novamente falam das regras, falam dos detalhes, só que aí eles mudam. Só que aí, tipo, agora a regra vai ser essa, e agora o detalhe vai ser esse. Isso é um retcon. Ou seja, eles pegaram uma coisa que já havia sido estabelecida e mudaram. Isso é retcon, entendeu? Então, como vai ser um retcon se as regras e os detalhes do torneio não tinham sido estabelecidos? Então, como eles vão fazer um retcon de uma coisa que não foi estabelecido? Não faz sentido, cara. Não faz sentido, velho. Era planejado, acho que era só pra achar a culpa do Goku. E assim, no Goku do poder, o Goku ele tem aquela marca ali de Goku, mas em certos momentos também. De novo, isso também não faz sentido, até porque no mangá, o Zeno, no mangá, o Goku, ele chega literalmente no exato momento em que o Zeno iria apagar todos os universos. No exato momento em que ele fala pro Daishinkan chamar todos os anjos de volta para lá, para saírem do lado dos deuses e tal, porque o Zeno iria apagar todos os universos. No exato momento em que o Daishinkan iria chamar os anjos para poder voltarem, porque o Zeno iria destruir todos os universos, o Goku aparece. No exato momento, ele aparece lá, ele lembra do torneio, e aí, em vez de apagar o universo na hora, como ele iria fazer um pouco antes do Goku chegar, ele dá a ideia do torneio, e aí tem um torneio. Olha só que legal, né? Ou seja, o Goku literalmente naquele momento, ele salvou todos os universos que iriam ser apagados
muito antes do Goku fazer alguma coisa. Me quebra, puta que pariu. O ensinando pra calcular a transformação do Super Saiyajin 3. Pô, mano, Essa parte que eu não vou. Essa parte que eu não vou mais me repetir. Aliás, eu acho que o Goku ensinar a Caulifa não é tão pior quanto o Vegeta salvando o Kiabi. Tipo, mano, o Vegeta tá literalmente salvando um inimigo. Um inimigo no campo de batalha. É basicamente isso. Eu acho que isso é muito pior do que o Goku ensinar alguma coisa, mano. Eu só acho, tá? o contexto ele não tinha. Até porque não é a primeira vez que isso acontece, né? Até porque a primeira vez que isso acontece é com o próprio Vegeta. Ou você já esqueceu que foi o Vegeta que ensinou o Kiabi a usar o Super Saiyajin no torneio entre os dois universos. O Vegeta ensinou o adversário. O Vegeta fez a mesma coisa, ele fez isso primeiro. Só que na época ninguém reclamou, né? Nossa, o que será, né? O tá ensinando transformação pra ele, era a porra do universo que tava em jogo. Se fosse um torneio igual como é o torneio contra o universo, esse é um torneio ali. Só pra Super Saiyajin, beleza, tudo bem. Mas um torneio. Aí, ó. Tentando aliviar um pouco a culpa do Vegeta, ó. Tentando aliviar um pouco a culpa do Vegeta, mas se bem que você não vai adiantar, porque novamente o Filho do Poder também o Vegeta salva o Kiabi. Então, né? Então isso aí, né? Aí fica difícil, né? E também tem vários outros momentos onde um universo ajuda o outro e tal, e ninguém ficou falando sobre isso daí, mano. Enfim, isso aqui eu já expliquei, então vou me repetir. Onde é a sua sobrevivência que tá no jogo, o antigo, ele ia priorizar a sobrevivência. Ele tá ensinando técnica pra ninguém. Sim, ele ia fazer isso aí, mano. Com certeza ele ia fazer isso aí, mano. O mesmo Goku que deu uma frente dos deuses pro céu, o mesmo Goku que deixou os androides serem criados só porque ele queria ter uma boa luta, o mesmo Goku que destruiu os blinks, Potara, que daria pra ele a vitória certa contra o Majin Buu, ele preferiu destruir, arriscar o universo só pra ter uma luta justa. Não, se fosse o Goku do Z, nossa, não falei isso não, óbvio que não, imagina. Imagina, mano, não falei isso não, Nem parece que ele fez isso no próprio Dragon Ball Z, né? Nem parece, né? Nem parece. Até porque, beleza, ali ninguém era de fato inimigos, mas eram pessoas que estavam lutando pela sobrevivência. Não havia morte, né? Mas todo mundo ali queria sobreviver, ninguém queria se apagar. Então, eles também não queriam que o universo fosse destruído e fosse arriscado. Só que o Goku foi lá e arriscou o universo 7. Ele arriscou, porque o Kid Buu tava destruindo tudo. E o Goku tinha nas mãos dele o artefato perfeito para poder acabar com ele na mesma hora, na maior facilidade. Mas, em vez disso, ele prefere destruir e simplesmente arriscar. Porque o Goku não tinha certeza se ele poderia destruir o Majin Buu. Tanto que, se não fosse pela ideia da Genkidama, mano, tava tudo muito ferrado. Todo mundo iria se fuder por culpa do Goku, porque o Goku decidiu arriscar. no Dragon Super, naquela edição, a gente tem uma desconstrução de personagem. Tudo que evoluiu durante o 4 e o Z é resumido a simplesmente esse seria um cara idiota. É aquele fenômeno que a galera chama de florização, que é simplesmente você pegar um traço do personagem, que é o caso do Goku. O Goku tinha um traço de personagem ser meu Goku selecionado em alguns momentos, e transformar ele numa temporada seguinte só naquele traço. Por exemplo, pegar o Transformação naquele traço, como assim, mano? Você mesmo falou que ele tem momentos maduros dele e tal, que ele fica sério e tudo mais. Mas como assim, mano? Não faz sentido, velho. Como assim? Porque, tipo, mano, se isso realmente fosse verdade, então durante o anime inteiro era pro Goku ser assim. O Goku não poderia ter nenhum momento sério. Ele tem na Saga Black, ele tem poder estar com o superior, ele tem em vários outros momentos. Que novamente só prova o meu ponto, de que isso não é questão de personalidade, isso é questão de momento. Simulação é um cara que gosta de fazer piada e rir. Só que ele também é um cara que tem camadas, ele tem muitos sérios, tem os seus dramas, porque o Goku do Super não tem isso, né? Ele não tem isso. Nem parece que nesse mesmo debate ele acabou de citar o momento onde o Goku tem isso, né? Nem parece, né? Pessoal, aí digamos que tem uma segunda temporada de Simulação Z. Aí a gente resume ao vivo que é o cara que só faz piadas e conta histórias de diarreia. Pronto, isso aí é uma modernização. Pegaram todo o conceito do Igor, né? Que era um cara que tinha camadas, que tinha profundidade sobre a história, e resumiu aí, é só um cara, eu faço piadas com o Goku. Foi de basicamente o que aconteceu com o Dragon Super. Deixou de ser um personagem que era com camadas, com profundidade, para ser só um cara com aqueles Camadas e profundidade, mano. Ai, mano. Mano, eu escuto isso aí, eu fico lembrando que da cena da minha cabeça, nossa, mano, Mano, eu fico todo muita risada, mano. Que pariu, velho. Só resumiu isso, a personalidade dele. Isso que eu isso. Pois é, mano. Pô, mano, resumiu o cara só a gostar de luta e tal. Nossa, mano. Que pariu, é foda, mano. É foda, né? É foda quando o cara arrisca, né? Arrisca enfrentar vilões só porque quer ter uma luta justa, né? Como o Goku do Super Face e tal. Não, pera. Ah, tá. Tá ligado?
Bom, que bom, né? E eu encerro aqui esse vídeo que, mano, cara, nossa, mano, eu acho que durou mais tempo do que eu imaginava. Não achava que seriam 2 momentos. Mas enfim, bom, então tá aí, tá? A parte do Manga Galáctico já está respondida e tal. Talvez ele faça um vídeo também pra me responder. Muito provavelmente, mano. Mas enfim, mano, eu não vou ficar fazendo um monte de vídeo assim, tal, tipo, respondendo aí ele faz uma resposta, aí eu faço uma puta resposta e tal. Cara, eu não acho que vale a pena fazer isso. Até porque, mano, a gente só vai ficar se repetindo nos meus argumentos e tal. E também porque eu só respondi ele, porque eu não respondi ele em momento algum desse debate. Então eu queria pelo menos ter uma chance de responder ele. Então já está respondido, tá? Agora se vai fazer um vídeo de resposta e tal, eu não sei mais, de qualquer jeito eu não importo, não tô nem aí. Somente queria responder porque eu acho que merecia a resposta, já né? Ele tava em debate e eu só respondi o Simulação Z. Eu não respondi uma Galáctica. Então, já está aqui respondido aqui nesse vídeo. E é isso, eu espero novamente que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua participação. E é isso, um feliz Natal. Também um feliz ano novo, né? Porque, né, novamente esse aqui vai ser o último vídeo do ano. E é isso aí, mano. Foi um bom 2025. Eu acho que foi um bom 2025 pro canal. E é isso aí, né? Vamos, né, rezar e torcer para aqui em 2026. O canal finalmente consiga 1000 inscritos, né? Estamos muito perto. Será que vamos conseguir, mano? Nossa, tô muito ansioso, mano. Mas por enquanto é isso. Novamente, muito obrigado. É isso aí, galera. Muito obrigado. Feliz ano novo. Feliz Natal. E é isso aí. Feliz 2025 e que venha 2026. É isso aí. Muito obrigado, galera. É isso aí. Valeu, falou e fui. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun, dum 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 dum.